Você pega um pedaço esperando sentir um gostinho da Europa. Mas o que você recebe é algo que parece mais uma imitação do que um queijo de verdade. Prepare-se para nunca mais ver seu queijo do supermercado da mesma forma. A seção de queijos nos supermercados brasileiros é um verdadeiro espetáculo. Bandeiras da Itália e da França enfeitam as prateleiras. Palavras como natural e tradicional se destacam, junto com ilustrações em tons pastéis de casinhas no campo e rodas de madeira. As embalagens prometem todo o charme do velho mundo a preços do dia a dia. Você leva um pedaço para casa esperando sentir um gostinho da Europa. Mas o que você recebe é algo que parece mais uma imitação de queijo do que o queijo de verdade. Antes de citarmos qualquer marca, uma verdade precisa ser dita. A qualidade de um queijo não depende da figura na embalagem. A qualidade de um queijo se resume a 3 fatores: leite, tempo e intervenção. O queijo autêntico é construído sobre a base do leite e do tempo. Já o queijo industrializado depende fundamentalmente da intervenção. A solução da indústria é, na verdade, bastante engenhosa. Em vez de esperar o leite fermentar e maturar, as empresas reconstroem o queijo a partir de seus componentes. Emulsificantes conferem ao queijo aquela elasticidade desejada. Estabilizantes controlam a forma como ele derrete. O leite reconstituído substitui o leite fresco, e a eficiência toma o lugar da tradição. E se você nunca provou algo diferente, talvez nem perceba a diferença. Muitas pessoas realmente não percebem. Hoje, vou te explicar as diferenças entre um queijo de verdade, feito naturalmente, e as marcas que são, na essência, produtos lácteos industriais fabricados em larga escala. Vamos começar com a marca Qualitá, o queijo de marca própria e baixo custo do Extra. O queijo Qualitá derrete como queijo e estica como queijo, mas, quando está frio, seu comportamento lembra o de um elástico. Ele possui uma maleabilidade, um tipo de flexibilidade projetada. Quando aquecido, o óleo se separa da estrutura de proteína, formando pequenas poças douradas ao redor da sua pizza ou do seu misto quente. Basta olhar a lista de ingredientes para encontrar os arquitetos por trás dessa textura. O E339, fosfatos de sódio, o E452, polifosfatos e o E407, a carragenina. Estes são sais emulsificantes que mantêm a gordura e a proteína unidas durante o aquecimento. Em muitos produtos da linha, o leite em pó aparece antes do leite fresco, o que significa que a base é leite reconstituído e não fresco. Às vezes até óleo de palma aparece na lista, contribuindo para aquela separação gordurosa. O E202, sorbato de potássio, estende a validade para muito além do que a fermentação natural permitiria. O queijo Qualitá não é perigoso, nem é uma fraude. É simplesmente um queijo sem personalidade, otimizado para o desempenho e não para o sabor. Ao lado dele, você pode encontrar um queijo da Tirolês, que passa uma impressão um pouco mais confiável. Mas observe com atenção os queijos mais baratos da marca e você verá a inscrição Produto Análogo a Queijo ou Mistura Láctea. É uma designação nada romântica, mas que diz a verdade. O painel de ingredientes revela o I331, o E460 e o amido modificado, que servem para aumentar o volume do produto. O E331 atua como o principal emulsificante e o E460 é um agente antiaglomerante. Alguns desses queijos contêm apenas 51% de queijo, de fato, sendo o restante composto por água, gordura vegetal e aditivos funcionais. O beta-caroteno, ou E160A, confere a cor amarelada que os consumidores esperam encontrar. Ele derrete maravilhosamente e é fácil de fatiar, mas não amadurece. Ele simplesmente desaparece no pão quente. No fim das contas, o queijo amarelo baratinho do Carrefour em São Paulo
ganha mesmo no preço. Para as famílias que controlam os gastos com supermercado, o preço é fundamental, mas os queijos de marcas mais em conta sacrificam a personalidade em nome da padronização. A lista de ingredientes geralmente começa com leite desnatado e não integral, uma forma de cortar custos que exige a adição de gordura de leite ou óleos vegetais. O E59, cloreto de cálcio, endurece artificialmente a coalhada. A lisozima, ou E11105, inibe o crescimento de bactérias indesejadas, mas, ao mesmo tempo, impede a ação das bactérias benéficas que dão ao queijo seu sabor complexo durante a maturação. Os reguladores de acidez. I330, o ácido cítrico, e I270, o ácido lático, imitam a acidez da fermentação natural sem a necessidade de uma longa espera. A textura do queijo se dobra em vez de quebrar. O sabor não muda de um mês para o outro. Os queijos artesanais brasileiros, por outro lado, mudam com as estações do ano e com o pasto de onde vem o leite. Essas marcas econômicas eliminam a sazonalidade do pasto e qualquer tipo de variação. As fatias fininhas cumprem outro papel. Elas são feitas para sanduíches, aqueles que precisam ser preparados rapidamente e sem complicações. As fatias se separam perfeitamente, nunca grudam ou rasgam. Ficam retinhas, derretem por igual e jamais empelotam. Essa obediência toda não vem do leite, vem de fosfatos e estabilizantes. Depois do leite em pó na lista, você vai encontrar o E450 e o E452, que dão essa elasticidade quase plástica. O E407 confere estrutura e impede que a umidade se separe. Alguns produtos mais baratos contêm amidos como enchimento, reduzindo o teor de queijo para apenas 40% a 50%. A uniformidade é impressionante. Cada fatia pesa exatamente a mesma coisa e derrete exatamente na mesma velocidade. A praticidade tem seu valor. Ninguém nega isso, mas uma comida que nunca dá trabalho raramente surpreende. A Galbani talvez seja o engano mais poético da prateleira. O nome soa italiano. A fonte da embalagem parece italiana, mas o queijo é bem industrial. Muitos produtos da Galbani são queijos do tipo italiano e não necessariamente produzidos na Itália. Na composição, em vez de leite cru, muitas vezes encontramos leite termizado ou UHT, o que mata a microflora natural. O ácido cítrico I330 substitui as culturas de fermentação tradicionais. A mussarela mais barata da Galbani geralmente contém amido de batata modificado para absorver a umidade. A verdadeira mussarela deve ser consumida fresca e não deveria precisar de amido. Um coquetel de conservantes, como o E202, E234 ou E235, estende a validade para meses, enquanto a autêntica mussarela italiana mal dura uma semana. A Galbani funciona perfeitamente em uma lasanha ou em pratos de massa gratinados, onde a alta temperatura mascara as imperfeições. Mas, se você fechar os olhos esperando sentir os sabores de Florença ou de Parma, não vai encontrá-los aqui. A Itambé já exige uma análise mais cuidadosa. É uma das maiores potências do setor de laticínios no Brasil, e alguns de seus produtos da linha Premium são realmente muito bons. No entanto, os queijos mais baratos da Itambé focam na escala e não no sabor, dependendo de leite padronizado, processamento rápido e maturação mínima. Nas linhas mais econômicas, usam-se concentrados de proteína do leite e proteínas do soro para aumentar o teor de proteína sem precisar de mais leite de verdade. O corante Urucum INS160B garante uma cor uniforme em todos os lotes. O cloreto de cálcio INS509 compensa as variações sazonais na qualidade do leite.
As culturas de fermento utilizadas são cepas comerciais de ação rápida, projetadas para maturar o queijo entre 4 a 6 semanas, em vez dos tradicionais 3 a 6 meses. Esses queijos não são ruins, de verdade. São neutros. Na verdade, eles contêm até menos aditivos que algumas marcas próprias de supermercado, como Qualitá ou Dia. Eles apenas ocupam o espaço que um queijo deveria preencher, mas sem deixar nenhuma marca, nenhuma memória no seu paladar. A essa altura, você pode estar pensando que a seção de queijos do supermercado é um caso perdido. Mas essa conclusão seria fácil e injusta demais, porque nas mesmas lojas, nas mesmas prateleiras e por preços muito parecidos, existem queijos que ainda se lembram de como o leite de verdade costumava ser. O melhor exemplo disso é a Tirolês. A marca faz sucesso não porque reinventou o queijo, mas justamente porque não o complica desnecessariamente. Leite, sal, fermento lácteo, origem transparente, interferência mínima. Dê uma olhada na lista de ingredientes de um queijo da Tirolês e você vai ver o que está faltando ali. Nenhum aditivo químico com códigos estranhos, exceto corantes naturais. Nada de amidos modificados, nada de gorduras vegetais, nada de leite em pó como ingrediente principal. A declaração de ingredientes é em bom português, clara e direta. Leite pasteurizado, sal, fermento lácteo e coalho. O cloreto de cálcio, o INS 509, que às vezes aparece na lista, é usado em quantidades mínimas, apenas para ajudar na formação da coalhada. É um dos poucos aditivos aceitos pelos mestres queijeiros tradicionais. O corante urucum, INS 160B, usado nos queijos amarelos, é natural e tradicional, extraído das sementes de urucum que temos aqui no Brasil. O queijo da Tirolês tem gosto de laticínio de verdade. Não é uma simulação, não é uma abstração. Ele mantém a estrutura quando está frio e fica macio com o calor, sem se desmanchar em óleo e água. Tem o gosto do queijo da nossa infância, de um tempo antes das grandes redes de supermercado começarem a tratar a textura como um problema a ser resolvido e a maturação como um custo a ser cortado. Já a faixa azul escolhe um caminho diferente para a qualidade, o tempo. A maturação acontece lentamente. E sim, tempo é dinheiro. Mas é justamente o tempo que cria um sabor que não pode ser replicado artificialmente. Quando um queijo matura corretamente, a umidade evapora, o sal se concentra e o aroma se intensifica de uma forma única. A lista de ingredientes da faixa azul reflete a simplicidade da Tirolês: leite pasteurizado, sal, fermento lácteo, coalho e, às vezes, o corante urucum INS 160B para dar cor. O que diferencia a faixa azul não são ingredientes exóticos, é sobre o que eles não adicionam e o que eles permitem acontecer. O tempo. Seus queijos maturam de 3 a 6 meses em salas com temperatura controlada, desenvolvendo cristais de lactato de cálcio que dão uma crocância deliciosa na mordida. Aqueles pontinhos brancos não são mofo nem defeito. São o sinal de que o queijo teve tempo para amadurecer de verdade. Nenhum estabilizante é usado para impedir esse processo natural. Os queijos da faixa azul são perfeitos para serem apreciados puros, em temperatura ambiente, para que você possa sentir toda essa complexidade. Seja em fatias, numa tábua de frios, em cubinhos com legumes, com aquelas notas de sabor sutis, que não precisam gritar para serem notadas. E agora, a pergunta que não quer calar. Como uma pessoa comum pode diferenciar um queijo assim, sem precisar virar um especialista em laticínios? Comece pelo comportamento do queijo. O queijo de verdade oferece resistência quando está frio. Ele se quebra de forma irregular. Já o queijo industrial se dobra ou se desfaz em lâminas perfeitas. Um queijo autêntico tem aromas que às vezes lembram grama fresca, outras vezes leite puro, e outras vezes o cheiro da maturação. O queijo industrial ou não
tem cheiro algum ou tem um aroma artificial de leite cozido. Um queijo de verdade evolui na boca enquanto você mastiga. O queijo industrial tem exatamente o mesmo gosto do começo ao fim. Depois, leia a lista de ingredientes. Não apenas o rótulo da frente, com promessas de tradição, mas a declaração real de ingredientes na parte de trás. Um queijo de verdade é feito de 4, talvez 5 ingredientes: leite, geralmente pasteurizado, sal, fermento lácteo, coalho e, ocasionalmente, um corante natural como o urucum. Se você encontrar mais de 5 ingredientes, leia com muita atenção. Se vir aditivos químicos, como estabilizantes e emulsificantes, você está entrando em território industrial. Sais emulsificantes, como os polifosfatos, gomas e estabilizantes, como a carragena, e conservantes que vão além do que a maturação natural oferece, são sinais de alerta. Amido modificado, leite em pó como ingrediente principal, gorduras vegetais, concentrados de proteína de soro de leite. Tudo isso são indícios de que o queijo foi projetado em um laboratório e não produzido com cuidado. O preço pode ser uma pista, mas não é o fator decisivo. Um preço abaixo de R$30, o quilo não significa que o produto seja ruim, mas sim que vale a pena olhar com o dobro de atenção. Verifique se na embalagem está escrito composto lácteo ou produto análogo ao queijo. Esses termos legais significam que você está comprando um produto à base de queijo, e não queijo de verdade. Confira a porcentagem. Se você ler conteúdo de queijo e ao lado houver um número menor que 100%, você está comprando uma mistura. O supermercado não está tentando te enganar diretamente. Ele está tentando fazer com que tudo pareça equivalente. A embalagem nivela produtos que não são nem um pouco iguais, fontes rústicas, bandeirinhas, paisagens bucólicas em tons pastel. Enquanto isso, o verdadeiro trabalho do queijo, do leite, do tempo e da vida microbiológica acontece nos bastidores. O queijo industrial venceu suas batalhas com facilidade. Dura mais na prateleira, as fatias são mais uniformes, derrete melhor, custa menos, mas a cada vitória, ele perdeu um pouco de sua identidade. Um dia, você percebe que a maioria dos queijos do supermercado tem mais gosto de concessão do que de sabor de verdade. Agora você conhece a hierarquia. Na base da pirâmide estão os queijos de marcas como Qualitá, Vigor e Danúbio. Queijos industriais otimizados para repetibilidade e preço, cuja lista de ingredientes parece um experimento de química. No topo, ainda ao seu alcance, estão marcas como Tirolês e Poleng. Queijos que conquistam seu sabor em vez de projetá-lo, e cuja composição lembra receitas de 200 anos atrás. Na próxima vez que você parar em frente à geladeira de queijos, no Pão de Açúcar ou no Carrefour, você verá muito mais do que apenas embalagens. Você vai enxergar os sistemas, vai notar os atalhos, vai perceber onde economizaram dinheiro e onde investiram tempo. Você vai ver os aditivos químicos que substituem os métodos tradicionais e a ausência deles, que demonstra um profundo respeito pelo trabalho artesanal. A sua escolha não vai mudar